vós me salvais. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caro Padre, caros irmãos e irmãs, hoje temos também aqui um casal que tem bodas do seu matrimónio. A todos bem-vindos a esta Eucaristia. Nós vivemos num mundo que celebra hoje o Carnaval. A Igreja teve assim uma relação muito difícil com o Carnaval ao longo da história, com a qual eu não me identifico. Até porque o Carnaval tem valores importantes, de repensar o mundo, de fazer sonhar, de nos alimentar a imaginação, quizás de nos prometer outro mundo bem diferente daquele que nós temos. Mas também a música, a beleza, se foram valorizadas nesta festa. Por isso é uma festa, porque é festa, devemos vivê-la com os nossos irmãos e irmãs que o fazem. E neste momento da Eucaristia eu gostava de pedir perdão ao Senhor porque nós deixamos cair tantas vezes o gosto pela felicidade, o gosto pela festa, o gosto de estarmos uns com os outros, o gosto por termos a imaginação de um mundo diferente, que são senão os disfarces, senão o pensar num mundo diferente, às vezes bem diferente daquilo que tristemente vivemos. Que o Senhor não nos apague essa força de esperança e de alegria que esta festa também tem consigo. E claro, também tem algumas coisas que não são tão boas, mas é importante fixarmos-nos nas que são boas e importantes. Porque nós às vezes temos uma visão da vida triste, azeda, sem esperança, em que nos falta o horizonte e a beleza do reino de Deus prometido. Por isso, no início desta Eucaristia, nós pedimos perdão ao Senhor, imploramos confiadamente dele a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vi reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Ben Sirá. Cumprir a lei equivale a muitas ofrendas. Ser fiel aos mandamentos é um sacrifício de salvação. Dar graças é uma oblação de flor de farinha e a esmola é um sacrifício de louvor. O que mais agrada ao Senhor é desviar-se do mal. Afastar-se da injustiça é um sacrifício de expiação. Não te apresentes diante do Senhor de mãos vazias. Todos estes sacrifícios se oferecem porque são mandados por Deus. A oferenda do justo enriquece o altar e o seu agradável perfume sobe à presença do Altíssimo. O sacrifício do justo é agradável ao Senhor e o seu memorial não será esquecido. Dá glória ao Senhor com generosidade e não sejas mesquinho nas primícias que ofereces. Em todas as tuas ofrendas mostra um rosto alegre e consagra o dízimo de boa vontade. Dá ao Altíssimo conforme Ele te deu, com generosidade, segundo as tuas posses. Porque o Senhor sabe retribuir e dará 7 vezes mais. Não tentes suborná-lo com presentes, porque não os aceitará. Nem confies num sacrifício injusto, porque o Senhor é juiz e não faz acepção de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A quem proceda retamente, farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. A quem proceda retamente, farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. Reúne os meus fiéis que selaram a minha aliança com um sacrifício. Os céus proclamam a sua justiça, o próprio Deus vai julgar. A quem proceda retamente, farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. Ouve, meu povo, que eu vou falar, contra ti vou testemunhar. Não é
os sacrifícios que eu te repreendo. Os teus holocaustos estão sempre na minha presença. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de Deus. Oferece a Deus sacrifícios de louvor e cumpre os votos feitos ao Altíssimo. Honra-me quem me oferece um sacrifício de louvor. A quem segue o caminho reto darei a salvação de Deus. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus. Farei ver a salvação de sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: Vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre, amadíssimos irmãos e irmãs, tentemos acolher no nosso coração aquilo que a Palavra de Deus hoje nos propõe nas leituras que escutamos. Comecemos pela primeira leitura do livro do Ben Sirá, que temos lido de forma sequencial nestes dias feriais.
Hoje, o ensino de Ben Sirá, um homem possivelmente rico, mas com uma grande capacidade de reflexão, ajuda-nos a perceber que este texto é particularmente importante na mudança de mentalidade entre a concepção do sacrifício na antiga aliança e abre as portas para a concepção do novo sacrifício que em Cristo nós compreendemos de maneira diferente. O Ben Sirá, Yeshua Ben Sirá, era um homem piedoso, habituado ao culto do templo. Daí o respeito com que ele tem para com os sacrifícios de animais feitos no templo de Jerusalém, bem como o dízimo e outras prescrições da lei que têm de ver com o culto e com os ministros do culto. No entanto, o Ben Sirá vai fazer-nos perceber que o sacrifício de animais é secundário. O grande sacrifício, que o Novo Testamento, e já Ben Sirá utilizará uma palavra muito bonita, uma expressão muito bonita em latim, sacrificium laudis, o sacrifício de louvor é diferente. Então, em que é que constitui, segundo o texto sapiencial, a nova forma de ver o sacrifício? Eu colocava 4 coisas. Primeiro, obediência à vontade de Deus. Mais do que oferecer sacrifícios de animais, e diria hoje para nós, fazer atos religiosos, o primeiro, o mais importante, é a obediência à vontade de Deus. O segundo, curiosamente anunciado também pelo autor sapiencial, é a esmola. O grande sacrifício que Deus pede, nós vamos repetir isto ao longo da Quaresma, como um dos tripés da Quaresma. O que o Senhor pede é também esta abertura ao outro. A esmola é em si mesmo um sacrifício agradável a Deus. A esmola é a abertura ao pobre, a abertura àquele que necessita. De que serve fazer grandes sacrifícios no templo? Ou grandes atos litúrgicos hoje? Se passamos ao lado do pobre e esquecemos a dimensão da esmola e da partilha com quem mais necessita. Depois, há um outro aspecto que o autor sagrado refere como importante no sacrifício, a conversão. O que agrada ao Senhor não é aquilo que nós fazemos por fora, é a mudança de coração que somos capazes de fazer por dentro. O sacrifício cristão começa no momento em que continuamos esta escola de conversão à escola de Jesus e mudamos o nosso coração com a sua ajuda e com a sua graça. O sacrifício implica conversão. E por último, o sacrifício é um ato de louvor. Uma coisa muito bonita, é um ato de louvor. É alguma coisa que faz subir do nosso coração até Deus como que um cântico, mesmo que às vezes não seja cantado. Faz subir de nós até Deus o agradecimento, o louvor pela sua bondade e pela sua misericórdia, como o autor sagrado recordava no texto de ontem. Faz subir do nosso coração a Deus um cântico íntimo e interior de louvor. É este o sacrifício, também é este o sentido da liturgia cristã, que nos deve levar à obediência à vontade de Deus, que nos deve levar à abertura ao outro, particularmente ao outro que mais necessita, que deve promover a nossa conversão pessoal e, por último, que é capaz de fazer com que se cante o louvor de Deus, com que se reze louvando e agradecendo a Deus por tudo o que Ele é. No entanto, há uma passagem do texto de hoje que eu não posso deixar de sublinhar. É quando o texto diz
que não devemos subornar o Senhor, suborná-lo com presentes. Sabemos o que é subornar? É tentar manipular o outro oferecendo coisas. Será que nós às vezes não tentamos subornar Deus? Às vezes com as nossas promessas, com as nossas devoções, a quem nós atribuímos um determinado efeito. Certamente que eu não estou a falar, nem estou contra as promessas. Mas, atenção, será que a nossa relação com Deus não é muitas vezes uma relação de quem quer subornar, quer dizer, passar para o nosso lado, oferecendo alguma coisa? Esse Deus que é justo e que não necessita nada daquilo que nós lhe possamos oferecer, nem das nossas orações. Será que a nossa vida cristã não é tantas vezes uma tentativa, volto a repetir, de subornar o próprio Deus? E não a atitude sincera de abandono e de confiança num Pai de misericórdia. Isto em relação à primeira leitura. E desculpem aquela última insistência que eu fiz, porque às vezes penso que há alguma coisa a purificar na nossa vida de fé e na nossa manifestação de fé. Não tentemos subornar Deus. Passando agora ao Evangelho, que é encimado por uma pergunta. Nós habitualmente colocamos logo isto como louvor dos consagrados e consagradas ou dos ministros ordenados que deixaram um certo estilo de vida ou até a família para ir servir a Igreja. Que isso não seja para nós, para mim que sou sacerdote e sou religioso, um motivo de orgulho ou de vaidade. Seria errado. O texto do Evangelho é encimado por uma pergunta que Pedro faz a Jesus. E nós, deixámos tudo, o que é que nos vai acontecer? A mentalidade é a mentalidade judaica, a da retribuição. Como nós dizemos em latim, dizemos dou ut des. Dou para que me des. Pedro tem alguma coisa de interesseirismo nesta pergunta, mas que era muito próprio da mentalidade de retribuição do povo da primeira aliança. Jesus abre uma outra perspectiva. E dessa perspectiva eu gostaria de sublinhar 3 aspectos. Em primeiro lugar, no tempo de Jesus, ou melhor, no tempo das primitivas comunidades cristãs, seguir Jesus implicava mesmo, às vezes, deixar a família. Já Jesus lhe aconteceu. Diz o próprio Evangelho, vieram os seus familiares à sua procura porque ele estava fora de si. Converter-se a Jesus, no contexto das primitivas comunidades, era um grande desafio, porque os seus próprios inimigos eram muitas vezes os seus familiares, que não estavam de acordo com a passagem ao seguimento de Jesus. Portanto, era uma coisa muito séria. Não é aquilo que às vezes mesmo nós padres e religiosos fazemos, cujo sacrifício não é assim tão grande. É, efetivamente, mas agora fazer cortes por causa de Jesus, como aqueles que foram feitos na primitiva comunidade cristã e nos séculos das perseguições, era uma coisa muito, muito diferente e muito mais profunda. Mas outros 2 aspectos. Segundo aspecto que eu gosto de sublinhar, Jesus não dá uma resposta para nos encorajar. Três muito mais em irmãos, em irmãs, em casas, em campos. Três uma outra forma de relacionamento com a família. Ou uma outra forma de ver o ser família. Eu devo dizer que na minha vida pessoal, neste momento, não são familiares meus segundo o sangue, em quem eu deposito mais confiança e apego afetivo. Ao longo do ministério encontrei outras famílias, fiz outro tipo de relações humanas, muito belas. Eu gostava de sublinhar isso. Nós que vivemos a partir do Evangelho,
Devemos fazer a experiência da felicidade. Não é só para o céu, embora não esteja fora do horizonte da vida eterna. Não é só para o céu. Já agora o Senhor promete-nos, e isso existe, e valorizemos isso, os momentos tão ricos de comunhão, de alegria, de fraternidade, de amizade sincera, de uma relação afetiva que enche de sentido a vida. É tão bom ouvir do Senhor: tereis isto 100 vezes mais. Não vos preocupeis. E certamente todos nós temos esta experiência de encontrar outras famílias, outros lugares, outros amigos, que nos mostram que o Senhor continua a velar sobre cada um de nós e não deixar em vão a promessa daqueles que se abrem confiadamente aos demais. Desde o matrimónio, temos agora aqui umas bodas, foi a ruptura com os pais para uma nova família. E não é isso tão bonito? Esta felicidade da vida presente é qualquer coisa que nós às vezes na vida cristã esquecemos, e em certo tipo de pregação se esqueceu muito. Temos o direito a ser felizes também cá e fazer experiências de felicidade neste mundo. Temos esse direito porque o Senhor nos o promete. Mas também nos diz o Senhor tudo isso misturado com sacrifício e perseguição. Na vida cristã, amar e dar-se é fonte de felicidade já para agora, mas também é fonte de sofrimento, de angústia e de dor e de perseguição. É assim que Jesus viveu o seu amor pela humanidade. Viveu dando-se e sentindo o calor das multidões, mas viveu também na rejeição, na morte e na morte de cruz. E o cristão é aquele que vive no tempo presente esta felicidade premiada por momentos muito bonitos e por momentos de cruz. Todos os tempos. Peçamos ao Senhor a graça de encontrar em Jesus, nas suas promessas, naquilo que Ele nos diz, esta capacidade de viver a nossa entrega amorosa aos outros, na alegria do tempo presente e no sofrimento e na perseguição que também vamos encontrando. Peçamos ao Senhor que esta verdade, que estas verdades se gravem no coração de cada um de nós. Elizabeth e Jorge, ocorrendo o 25º aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei, santificai, Senhor, o amor de vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor.
Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Irmãs e irmãos, no Evangelho Jesus responde à pergunta de Pedro, garantindo a recompensa a quem deixa tudo para o seguir. Peçamos ao Pai que nos ajude a fixar esta palavra, dizendo: ouvi-nos, Pai Santo. Pelo Santo Padre Francisco, para que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado, oremos. Pai Santo. Pelos cristãos que apreciam as palavras de Jesus, pelos que têm dificuldade em aceitá-las e pelos que o seguem por interesses humanos, oremos. Pelos que deixam casa, campos e família por Jesus, pelos que a nada renunciam por ninguém e pelos que tudo sacrificam por causa do Evangelho, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pelos que se desviam do mal para agradar ao Senhor, pelos que são fiéis, com sacrifício, aos mandamentos e pelos que oferecem com alegria o que Deus pede, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Pelos que na pobreza pedem a Deus que os socorra, pelos que na doença e na tristeza o louvam e o bendizem, e pelos que reconhecem que o Senhor é generoso, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Pelos que entre nós procuram ser os últimos, por aqueles que querem ser servos de todos e, sobretudo, pelos que servem os mais pobres, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vos agradecemos a família que nos destes, mas muito mais o convite a sermos vossa família. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que nos concedeis os dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós vos suplicamos, o que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prémio da felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilha os homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Dichoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Este jamais será abalado. O justo deixará memória eterna. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Seu coração está firme, confiado no Senhor. Seu coração é inabalável, nada teme. Reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos.
Adestra as minhas mãos para a luta e os meus dedos para o combate. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a nossa consagração neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro. Ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros irmãos e irmãs, estamos a terminar a nossa celebração. Continuação de um bom dia de peregrinação para aqueles que ficam ainda há algum tempo aqui junto de Nossa Senhora, neste lugar por ela escolhido. E depois, bom regresso a vossas casas. Levai no vosso coração o cuidado de rezar pela saúde do Santo Padre. E levai também no vosso coração este desejo que a primeira leitura nos deixa, do verdadeiro sacrifício do louvor, que deve ser a nossa vida orientada para Deus, orientada para os irmãos, num esforço de conversão e mudança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.